Nós vamos compartilhar um pouco dessas coisas com os irmãos hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você veio preparado? Hoje é uma prova prática. Hoje você vai saber se você de fato vive teologia. Amém. Porque se você não está vivendo teologia, o seu evangelho não é um evangelho bíblico. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Faça assim para você, saiba de uma coisa. Esta palavra, Deus preparou. Fala tudo, seu irmão. Deus preparou para mim. Achou que era para o irmão, né? Deus preparou para você essa palavra. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, uma carta do Novo Testamento que nós entendemos que seja extremamente teológica para nós abordarmos com os irmãos nesta noite. Romanos, capítulo de número 15. Como estudante, você não vai fechar sua Bíblia, amém, irmãos? Você vai deixá-la aberta no capítulo 15, versículo 31. E, mesmo sentado, eu quero que você medite nesse texto. Nós vamos ler do versículo 31 do capítulo 15 até o versículo de número 16 do capítulo 16. Amém? Para que eu me livre dos descrentes da Judéia e que a ministração que desejo realizar em Jerusalém seja bem recebida pelos santos, de maneira que pela vontade de Deus eu vos possa visitar com alegria e recriar-me com vocês para desfrutar de um período de recuperação das minhas forças. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Recomendo-vos a vossa irmã Fé, que é diaconisa na igreja de Cencreia. Peço que a recebais no Senhor de modo digno, como os santos devem ser recebidos, e a ajudeis em tudo o que venha a necessitar, porquanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por minha causa, e por isso lhes sou muito grato, e não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai o irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudai a Maria, que trabalhou com todo o empenho por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão, os quais são dignos de louvor entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes mesmo de mim. Saudai Amplia, meu dileto irmão do Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, assim como meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, mulheres que se dedicaram arduamente ao trabalho do Senhor. Saudai a estimada Pérside, que igualmente empenhou-se com devoção à obra do Senhor. Saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrolas, Hermas e os irmãos que estão com eles.
Saudai a Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, assim como Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saudai uns aos outros como vós possamos. Todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo vos enviam fraternas saudações. Feche os seus olhos mais uma vez. Peça ao Senhor que esta palavra lida possa falar ao seu coração de forma poderosa em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por este culto de ação de graças, de um ano de estudos, pelo afinco, pelo desejo que cada um dos Teus filhos tem de conhecer mais da Tua palavra. Ó Deus, que a graça do Senhor possa ser sobre cada um de nós, ó Deus, e nos ensine, ó Deus, a praticar a Tua palavra. Que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas possamos ser praticantes desta palavra. Aleluia. Que possamos sair por aquela porta, Deus, não entramos, mas que possamos sair por ela transformar sob o Teu poder, pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, que o fruto do Teu Santo Espírito, ó Deus, possa parar na vida dos Teus filhos e possamos, ó Deus, entender a Tua palavra. Assim como diz a Tua palavra, Senhor, nós precisamos discernir, Pai, em nome de Jesus. Seja conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fala com o seu irmão mais uma vez, você sabe de uma coisa. Não me pergunte agora. Eu quero ouvir a palavra. Amém, irmãos? Você falou para você, entendeu o recado? Não perturbe o irmão, não. Deixa ele ouvir a palavra, deixa ele ruminar como ovelha. Ele tem que estar digerindo a palavra. Talvez você possa estar me perguntando neste momento: pastor, mas o senhor falou que essa carta é uma carta teológica, e de repente ele está falando de gente, de salvação. Que conversa é essa? Que teologia é essa? E é justamente aqui que nós encontramos a verdadeira teologia pela qual a igreja primitiva desenvolvia e que nós precisamos aprender. Paulo, nessa carta, ele fala sobre uma síntese de toda a teologia cristã. E ele termina a sua carta falando de pessoas, falando de relacionamentos, falando de afetividade. E é justamente aqui que nós possamos entender como eu vou compreender toda essa palavra. Será que essa lista de nomes estranhos aos nossos ouvidos é uma lista de nome para colocar em filhos? A irmã está grávida ali, né? Trifosa ou trifena? Como é que eu vou colocar o nome dos meus filhos dessa forma? Filólogo, ansíntroplo, como é que eu vou colocar o nome? Será que é isso que o pastor vai falar? Não, irmãos, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre os irmãos, sobre a base do Evangelho. Quando Paulo escreve a igreja dos Romanos, o livro de Romanos é um livro muito complexo, porque essa teologia que Paulo ensina à igreja de Roma é uma teologia fantástica que nós precisamos entender. O livro de Romanos é uma síntese do cristianismo, da teologia cristã que nós precisamos entender. É a base do Evangelho que nós temos que vivenciar a cada instante. O livro de Romanos fala sobre o pecado. Se você já leu, você vai entender que ela vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Essa carta ela fala sobre salvação, que não é um méritos humanos, é um dom do Senhor, é uma dádiva. Ele nos deu esse processo. Fala de condenação, porque se nós não estivermos em Cristo, nós estamos condenados. Fala sobre justificação. Essa carta fala sobre as lutas diárias que cada um de nós enfrentamos. Às vezes nós enfrentamos lutas ao vir para a igreja, uma discussão com a esposa, uma discussão com os meninos, aquela confusão. Ou acho que só acontece no Mato Grosso? Aqui também acontece. E chega um culto meio picado, burrado. São lutas. Fala sobre santificação nessa carta. Essa carta também fala sobre as atitudes do cristão. Ela fala sobre soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus, coisas que às vezes nós não entendemos, não compreendemos e precisamos servir. Essa carta fala sobre serviço. Essa carta fala sobre a obra vicária do Senhor Jesus. Essa carta fala sobre a aplicabilidade que nós temos que desenvolver na vida prática diária, que é verdadeiramente uma teologia. E é aí que nós precisamos entender gradativamente que Paulo, quando escreve todos esses ensinamentos, toda essa teologia nesse livro de Romanos, e ele termina essa carta falando de pessoas, de relacionamento.
que isso tem a ver com teologia? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Toda teologia cristã, ela tem que desembocar em afeto. Primeira coisa que você tem que entender aqui: a teologia cristã, ela tem que desembocar, ela tem que terminar, tem que estar em algum momento lidada em afetos. Por que isso, pastor? O que tem a ver esse afeto? Quando no versículo 9, se você não fechou, ele fala: saudai Urbano, que é o nosso cooperador. Ele fala dessa cooperação de trabalho que às vezes nós queremos que o outro faça por nós, nós não queremos fazer. Nós estamos vivendo hoje um cristianismo isolado, individual, egoísta, onde cada um por si e Deus, vamos ouvir, cada um para si, Deus por todos. Onde você viu isso na Bíblia? Cada um para si e Deus para todos. Isso não tem na Bíblia. Nós observamos anos e após anos vivendo esse individualismo que cada um tem que fazer a sua própria vida, cada um tem que se virar, mas todas as vezes que você vai ler a palavra do Senhor, a Bíblia diz: um ao outro ajudou e disse: ser forte. É bom que sejam dois, mas nós queremos viver a vida individual e achar que cada um para si, Deus para todos. Não, é todos por Deus e Deus por todos. Vivemos a ideia de corpo e não de membro. Mas vivemos hoje uma teologia de membro. Cada um faz o que quer, cada um procura fazer aquilo que entende. E que quando nós passamos a entender que Paulo, ele fala de tantas pessoas, que algumas dessas pessoas eram anônimas, não havia tanto glamour, porque hoje as pessoas estão querendo cargos e não serviço. E quando nós entendemos isso, nós vamos observar que a teologia que está desenvolvendo hoje é uma teologia do cargo. Paulo chega a dizer: as minhas credenciais são os milagres, os prodígios. Mas tem muita gente querendo cargo, mas para pregar não precisa de ser pastor, para fazer a obra do Senhor não precisa ser bispo, arcebispo, nem apóstolo, nem nada disso. Basta você ter a vontade de dizer: Senhor, eu sou chamado pelo Senhor. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, sacerdócio santo. Nós somos nação do Senhor, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem anunciado o Evangelho? Você foi chamado para isso, para anunciar. Eu não sou pregador. O fato da sua vida ser íntegra diante do Senhor já é uma grande pregação. E é aí que nós precisamos compreender e entender que às vezes nós estamos envolvidos com a nossa própria cultura. Existe um indivíduo chamado Paulo Freire. Ele foi um grande estudioso e de repente, alguns anos atrás, ele estava na África do Sul e nessa região da África do Sul que ele estava, os homens andam de mão dada. Normal os homens andarem de mão dada. E Paulo Freire então terminou aquela reunião onde ele foi ministrar uma palestra. O reitor da universidade almoçou junto com ele e saiu para fazer o quilo, andar no campus da universidade. E de repente aquele homem de quase 1,90 m, Paulo Freire não tinha 1,60 m praticamente, pega na mão do Paulo Freire e vai andar os dois de mão dada. O coração do Paulo Freire dizia assim: e agora? O que o povo vai pensar? O que a minha família vai dizer? Eu desse tamanho andando com um negão pegado na mão. Mas aquilo falou o coração dele. E ele disse assim: se há algo na minha cultura que impeça a minha afetividade, a minha cultura tem um problema. E isso para nós é algo muito significativo, porque é o momento em que nós não queremos estar com os irmãos, porque ele é da igreja fulana, ele é da igreja belgrana, e isso não pode ser. Não mistura, ele é da igreja fulana. Eu lembro quando eu ministrei aqui no Seminário Batista, dei aula por 3 anos aqui na cidade. E algumas pessoas diziam assim: mas você não é presbiteriano mais não? Eu falei assim: por quê? Não, você está falando que agora é batisteriano. Misturou. Mas às vezes nós fazemos essas misturas. Alguns irmãos nós nem chamamos de irmão. Você conhece, é o primo. Não queremos conhecer o irmão, temos dificuldade de nos relacionarmos. Até mesmo na mesma igreja, às vezes nós temos dificuldade de estarmos juntos.
Lá no céu não vai ter um cantinho para cada um. Sermos afetuosos uns para com os outros é nós encontrarmos lá em 2 Coríntios, se você não fechou a sua Bíblia, capítulo 9, versos 14, vai dizer que eles, os irmãos, eles demonstravam ardente afeto uns para com os outros. E esse ardente afeto é algo que nós estamos precisando. A igreja brasileira hoje, ela está vivenciando momentos em que as pessoas não são mais afetuosas uns com as outras. Elas estão vivenciando o que a mídia quer que elas estão buscando. Estão dizendo o que você precisa ter. Você precisa ter um carro, você precisa ter uma casa, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Você pode reivindicar de Deus tudo isso. E às vezes a pessoa vai, e a Bíblia diz assim que há um tempo para tudo, e às vezes não é o tempo daquela pessoa, e ela se frustra por não aprender a palavra. Nós encontramos aí muitos desigrejados, decepcionados com liderança, decepcionados com pastores, justamente porque estão vivendo não a teologia, mas estão vivendo doutrinas e ensinamentos humanos. E é aí que nós passamos a perceber como eu tenho me expressado diante do Senhor. Eu tenho amado uns aos outros ou eu não tenho amado uns aos outros? Porque vivenciamos hoje esse versículo um pouco distorcido. A Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros, amém, irmãos? Amém. Ou é só na Bíblia do pastor Edson que diz isso? Não, né? Amássemos uns aos outros. Sabe como é que nós estamos vivendo hoje? Que nós amassemos uns aos outros. Em vez de amar uns aos outros, estamos nos amassando uns aos outros, espremendo uns aos outros. E é aqui que Paulo chega a mencionar, que dá a ideia de nós entendermos que toda a teologia cristã, ela tem que nos levar a uma experiência lúdica, uma experiência pedagógica, uma experiência onde você passa a ter um sentimento terapêutico de cura e de libertação. Paulo já era crente, aí você pode dizer para você, mas crente precisa de libertação? Precisa. Paulo ele chega a dizer isso no versículo 32, se você não fechou o capítulo 15. De maneira que pela vontade de Deus eu vos possa visitar com alegria. E aí tem uma palavrinha muito interessante, para que eu possa recriar-me com vocês. Para que eu, em outra tradução vai dizer que eu possa recuperar as minhas forças. Às vezes as pessoas acham que ser cristão é ser sisudo, é ser fechado, é não esboçar alegria, é não esboçar um momento terapêutico onde você possa conversar com alguém, estar com alguém. A gente, não, eu sou crente, agora eu não posso. Não conta isso não, porque eu vou rir, não é de Deus. Tem pessoas que às vezes querem viver um evangelho como se fosse um Buda sentado ali só. E não vive a vida comunitária. Viver a vida comunitária é compreender todo o dinamismo da participação de tudo que Deus quer. Quando nós participamos da ceia, muitos testemunham, por isso há entre vós muitos fracos, doentes e alguns que até que dormem. Por que a Bíblia diz isso? Porque eles não discernem, não têm discernimento do corpo. É isso que diz o texto. Lá todo mundo já ceiaram aqui? Amém, irmãos? Todos aqui são crentes, né? São crentes, né? Já ceiaram, irmãos? Amém? Amém? O texto bíblico é claro, diz assim que se você vai pegar os elementos e você vai ter que discernir isso. Vamos ver se os irmãos têm embolado o texto. 1 Coríntios 11, do versículo 23 adiante. Porque eu recebi do Senhor, e também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: "Esse é o meu corpo que é dado por vós." Ele continua, e lá mais na frente ele vai dizer: olha, você tem que discernir. Mas discernir o quê? Os elementos da ceia. Quais são os elementos da ceia? Já prova, né? Testar esse povo. Os elementos da ceia, qual que é? São quantos? São dois: o pão e o vinho. O que isso significa? O que isso simboliza? O pão. Quem
é esse corpo? Quem é esse corpo? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Quem é esse corpo? Olha para a pessoa que está ao seu lado para você ver se você consegue identificar esse corpo. Eu estou identificando esse corpo. Dá uma olhada quem é o corpo aí. Olha de lado aí para ver se você identifica esse corpo. Está corpão. Quem é o corpo que diz aí? Embora nós sejamos muitos, somos unicamente um só pão. Pastor, mas que conversa é essa? Então, quando eu participo da ceia, eu estou falando para o irmão assim: olha, eu estou participando de você. Nós somos um pão só. Eu e você somos a mesma massa. Olha só. Então você está dizendo para o irmão: os seus problemas são os meus problemas. A sua alegria é a minha alegria. A sua felicidade é a minha felicidade. E é aí que nós precisamos cumprir esse evangelho. Participar do pão é participar da comunhão entre os irmãos. Tem que viver essa comunidade. E ao participar do caso, eu estou tendo uma comunhão com o Senhor. Isso é servir. Agora nós temos dificuldade quando o texto bíblico diz assim: ó, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Qual que é mais fácil? Chorar com os que choram ou alegrar com os que se alegram? O irmão dele alegrar com os que se alegram. É mais fácil. O irmão fez um churrasco, glória a Deus, mas imaginemos que o irmão congrega na mesma igreja, faz o mesmo curso teológico, mesmo curso, está no mesmo módulo, mas trabalha na mesma empresa. Um foi promovido e o outro não. Um chega para você e diz: glória a Deus, eu fui promovido, vou ganhar o dobro do que eu ganhava. Você vai alegrar com ele? Você vai dizer assim: vamos lá, eu quero sorrir com você, vamos assar uma carne porque você foi promovido. O que você vai dizer neste momento? Você vai se alegrar com ele ou vai dizer: eu sabia, puxa saco? Está vendo? Eu não sei por que ele foi promovido, eu estou no mesmo tempo, na mesma função com ele aqui, estou aqui, por que ele foi promovido e eu não fui? Ele acreditou, eu estudo, ele não estuda, por que ele foi promovido e eu não fui? Alegrar neste momento é difícil, não? Talvez chorar no velório seja mais fácil, porque você chega lá, às vezes com óculos escuro, com aquela cara de piedade, e os sentimentos. Você não tem sentimento, você está fazendo sala para o irmão, o que foi ou o que está lá, que é o parente. Mas você sai dali, você vai esquecer aquilo, você não vai ter o sentimento do ente querido que perdeu ele. Por isso que chorar é mais fácil, sorrir é mais complicado, porque sorrir você vai fazer com que o outro seja maior que você, e às vezes nós não queremos que o outro seja maior. Quando a Bíblia fala assim, nós temos que suportar uns aos outros, ele fala assim: eu vou ter que aguentar aquele irmão. Não é que você vai ter que aguentar, você vai ter que suportar ele. Olha o suporte da caixa de som. Quando fala da caixa de som, não presta, ninguém fala do suporte, fala da caixa de som. Mas quem está dando a base para que ela tenha um som de qualidade é o suporte. Você precisa ser esse suporte para o irmão da igreja, para o pastor, para o diácono, para a diaconisa. Você tem que levar o irmão a produzir, você tem que levar o irmão a fazer a obra, você tem que dar condições para que o outro seja usado por Deus. Pastor, eu quero que eu seja usado por Deus, mas o irmão ele tem que ser usado. Você é o canal para que o seu irmão seja usado. Você tem que ser o canal. Talvez o irmão desistiu porque não tinha condição financeira de comprar a apostila. Aí é o momento que você vai dizer: levante o irmão direito para esse irmão, vai orar com ele. Não está dando conta de resolver as provas, vai estudar com ele. Isso é participar de um só corpo, é vivenciar este evangelho, onde a experiência da alegria supera toda e qualquer adversidade. E Paulo chega a dizer sobre isso aqui neste texto de forma maravilhosa. Ele mostra que isso é terapêutico, cura a alma estar com o irmão. Às vezes tem pessoas que querem ficar com o caminhão, mas não querem ficar com o irmão. Aí chega e diz assim: é melhor ter o fulano aqui do que o fulano, porque ninguém merece o fulano. Mas nós temos que rever os nossos conceitos. Outra coisa que este texto nos ensina, de Romanos,
é que toda teologia cristã, ela tem que criar relacionamentos significativos. Ela precisa criar relacionamentos significativos. Olha só o versículo que nós lemos. Vamos ver aqui qual é o versículo. Versículo 3 e 4 do capítulo 16 de Romanos. Ele salva Priscila e Áquila e diz que eles arriscaram a sua vida por eles. Outra tradução vai dizer que eles arriscaram a cabeça por causa de Paulo. Você tem arriscado a sua vida por causa de alguém? Você tem dado a oportunidade de a outra pessoa ser abençoada por você? Ou você vive um evangelho egoísta, que só você precisa ser abençoado, só você tem que ter as melhores notas, só você tem que ter a melhor coisa? O que marca as pessoas são os momentos significativos. Às vezes uma boa conversa, talvez um bom abraço, talvez ali uma simples oração, um momento em que você possa fazer uma doação. Não é só oração, é uma doação. Isso vai fazer significado na vida do irmão. Às vezes alguém chega para você e fala: você podia orar comigo, eu estou passando um momento difícil, estou desempregado, estou passando aqui, eu estou deixando o curso. Você olha para ele e fala: o que está acontecendo? Você tem pecado? Eu preciso de orar mais. E nós passamos a ser juízes, nós passamos a acusar as pessoas. O que está acontecendo? Vamos orar. Eu quero orar com você. Está faltando o quê? O arroz? Vou levar. É a mensalidade? Eu vou pagar. Pastor, não dou conta disso. Esse evangelho é para mim. Os discípulos lá no Velho Testamento, aqui no Novo Testamento, melhor dizendo, no Novo Testamento era uma coisa fantástica. Eles viviam tudo em comum, repartiam suas propriedades, seus bens, de acordo com a necessidade uns dos outros. Capítulo 2, versículo 45 e 46. Havia um processo de estar juntos em toda e qualquer circunstância. E às vezes nós temos essa dificuldade. Se o irmão está passando uma dificuldade, tem problema no relacionamento, tem problema financeiro, esse é problema dele. E esquecendo que somos igreja, corpo de Cristo. E como corpo, se sua unha encravar, você fala assim: não, é só uma unha, toma o dedo logo. Ninguém faz isso. Eu não sei se algum das irmãs, alguns irmãos já encravou a unha do pé. Quando encrava a unha do pé, a minha não encravou. Normalmente quando chega uma pessoa, você faz assim com o pé. Quer esconder. Por que você quer esconder? Para que o outro não pise. Sabe o que acontece quando o irmão peca? Ou quando o irmão tem alguma ferida grave? Em vez de nós guardar e cuidar do irmão, sabe o que nós fazemos? Vai lá, foi ele é o culpado, ele. Nós passamos a expor os irmãos, em vez de achegar. Por isso que toda teologia cristã, ela tem que culminar em cuidado. Se você não tem cuidado uns dos outros, o seu evangelho é vão. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 5,8. Esse texto é fantástico, porque ele vai dizer assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Isso é teologia. A teologia não é você ficar conjecturando sobre a volta, não é você conjecturar sobre transubstanciação, consubstanciação, não, é você viver o evangelho do Senhor Jesus. Isso é teologia. Teologia não é simplesmente você ficar imaginando como se fosse uma vã filosofia. Mas e agora? É dispensação? É amilenismo? Pré-milenismo? Pós-milenismo? O que é agora? Em que estágio que eu estou? Você tem que estar sobre a graça, você tem que estar sobre a unção do Senhor, você tem que estar sobre a vontade de Deus. Amém. Isso que você tem que estar. As outras coisas vão fazer parte como um acessório, como ferramenta para o desempenho do Evangelho, para o desempenho da obra do Senhor, e não como um empecilho, como uma barreira. E nós levantamos barreiras.
Paulo ele chega a falar aqui de irmãos que eram praticamente desconhecidos, mas que havia um sentimento de cuidado, de cooperação, de afeto, um sentimento de estar participando efetivamente da vida um do outro. Isso é evangelho. Hoje nós queremos observar um aproveitamento que alguns cristãos têm. Se você é comerciário, talvez você pode até entender um pouco o que eu vou dizer. Tem muita gente que não quer vender para crente. Mas por que não quer vender para crente? Deveria ser as melhores pessoas para se vender, mas ninguém quer vender para crente. Não vou nem perguntar por quê. Ninguém quer vender para crente. Tem dificuldade. Quando vende com reservas. Será que evangelho é esse? Que eu dou glória a Deus na igreja e não vivo uma vida prática lá fora. Isso não é evangelho. Isso é deformação de caráter. Precisa de transformação. Precisa de mudança de vida. Paulo fala que nós precisamos viver em novidade de vida. E se eu ando em novidade de vida, aquilo que eu fazia, eu não posso fazer mais. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Se eu chegava atrasado, eu tenho que me policiar. Eu quero acreditar que ninguém chega atrasado, amém? Por favor. Isso faz parte da vida cristã. Isso é teologia. Isso é caráter. Isso que Paulo chega a mencionar, que é chamado de o serviço da santificação. A santificação não é só você receber os dons espirituais, não. É você ser separado. E ser separado é ser exclusivo. Nós somos de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar. Às vezes nós estamos na igreja para serem notados, serem vistos. Eu fico maravilhado quando eu falo de relacionamento, como o Paulo fala aqui, dos músicos. Nós temos vários músicos que eu fiquei maravilhado aqui com os dons que o Senhor tem aqui, viu, pastor? Parabéns. Mas em algumas igrejas, alguns falam assim, eu sou levita, e acham que isso é vantagem. Mas se você for olhar aqui que é levita, é o servidor. Levita não é o que toca, é o que serve. Os primeiros levitas a serem separados não eram os tocadores, eram os porteiros. Eles eram os levitas. Porteiro era levita. E na hora da batalha, ia para frente da batalha para receber as primeiras espetadas, eram os músicos. Não era outro. Vai lá. Você não serve para pegar uma espada, você não serve para lutar, não vai cantar. É o primeiro a ser espetado. E hoje, a síndrome do levita, eu sou levita, vou voltar, aleluia, e acha que vai cantar as gatinhas ou seduzir os gatinhos. Deus não aprova isso. Deus não aprova isso porque nós precisamos servir. Os levitas são constituídos para o serviço. Quando para testar a música, eu falo assim, para nós vamos lavar a igreja. Não, eu não fui chamado para isso. Sou levita. Então você tem que lavar. Tem que lavar. Tem que cuidar. Tem que zelar. Aquele que quer ser maior tem que ser o menor. E nós vemos hoje uma inversão de valores, porque a nossa teologia é uma teologia filosófica, é uma teologia de doutrinas humanas e não é uma teologia bíblica. Hoje você encontra o evangelho de todas as formas. Esses dias eu assustei em alguns programas da TV, porque eu quero dizer para os irmãos, tem muito crente sendo discipulados. Eles não vêm na escola dominical. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você que é estudante, você tem que passar isso para os restantes dos irmãos da igreja. Ele não vem na escola dominical, não vai nos estudos bíblicos, não vai na oração, mas fica sendo discipulado pela televisão. E lá eles estão ensinando a dar o dízimo
pastor falando do dízimo. É o dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E arrastando a multidão para dar o dízimo. Aí você fala assim: ah, mas tem muita gente assistindo esse camarada. Outros ensinando coisas absurdas, mas não vem na escola bíblica tirar as dúvidas, tem dificuldade de obedecer. Mas a televisão está lá. Se perguntar pela novela, então a gente sabe tudo. Eu nem vou falar mais do Big lá, que já acabou. A fazenda e todas as outras coisas dessa natureza. Mas se fala num versículo bíblico, ele tem dificuldade de decorar, porque não tem afinidade. Eu quero dizer uma frase para você entender que se você não tem relacionamentos saudáveis com seu irmão, você não tem um bom relacionamento com Deus. O relacionamento com seu irmão é reflexo do relacionamento que você tem com Deus. Se você não consegue amar a Deus, você não consegue amar o seu irmão. Então, se você está tendo dificuldade de relacionar com o irmão, é porque você não tem um bom relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz: se depender de você, tenha paz só com meia dúzia, só com aqueles que é cheio com din-din, ou só com aqueles que aprovam o que você faz. Tenha paz com todos, indistintivamente, tenha paz com todos. O Evangelho é um Evangelho de cruz, presta atenção, é um Evangelho de renúncia, é um Evangelho de mudança de vida. Teologia é transformação de caráter, de relacionamentos. Eu preciso respeitar os meus líderes. Se você olhar no versículo 19 do capítulo 16 de Romanos, você vai entender o que esse povo dizia. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Eu quero acreditar, pastor, que os crentes rebeldes ficam só do outro lado agora. Do lado de cá não tem crente rebelde, amém, irmãos? É porque às vezes as pessoas acham assim: não, os crentes desobedientes só ficou lá no Mato Grosso, só de lá. Aqui em Goiás não tem crente desobediente. Ah, mas a irmã não é em Goiás. Não, mas eu sou lá. Aleluia! Meu amigo, salvou. Filho. Ou aqui não tem desobediente, irmãos? Tem ou não tem? Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim: será? A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Obedeça o seu pastor, obedeça o seu líder. Compreenda que viver teologia é você viver a palavra do Senhor. É você vivenciar um evangelho que diz que se você tem duas túnicas, você tem que comprar mais uma. O que a Bíblia diz? Dá mais uma, dá que você tem. Mas hoje sabe o que nós estamos fazendo? Eu tenho 2 ferros, mas agora eu quero outro. Quero um de linha assim, feito à mão, aquele bonito, bonitão. E às vezes o outro está guardado, e o outro irmão precisando daquele terra. Eu estou falando do terra, mas tem outras coisas. Nós precisamos viver o nosso cristianismo. Paulo, ele nos dá uma lição muito grande, que ele era grato por todos quanto o auxiliaram. E isso aqui vai culminar com aquilo que vocês vão estudar, porque Paulo ele pede aqui uma oração para os irmãos. Acho que é o que vocês vão estudar ou vão estudar mesmo? Doutrina da oração? Vai começar amanhã. Versículo 31 ele fala sobre isso. Versículo 30 do capítulo 15: rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações, a meu favor, diante de Deus. Tudo isso que Paulo fala aqui, ele fala que ele pedia a oração para os irmãos e agradecia por todos aqueles que estavam auxiliando. Nós temos que fazer muitas coisas nessa questão de afetividade. No versículo 13 do capítulo 16, tem uma coisa que eu acho fantástica. Saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe,
O que tem a ver a mãe de Rufo aqui? A mãe de Rufo era considerada por Paulo mãe para ele. O que a mãe faz com o filho? Eu lembro quando eu era mais adolescente, eu falava assim: mãe, ela fala, quanto você quer? Estão entendendo isso? Às vezes a mãe chega para o filho e diz: a mãe já sabe o que o menino quer. A forma do choro já sabe se for um choro de tombo ou se é um choro de fome. Às vezes a minha menina já está meio grandinha, mas ela chega: qual é? Eu já sei que ela está querendo que eu leve ela para comer um hambúrguer. A linguagem da mãe e do filho é algo fantástico dos pais. E ele chega a dizer: essa mulher foi para mim uma mãe. Quantas irmãs nós temos aqui? Talvez as irmãs. Será que você tem sido mãe para alguém da igreja? Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Será que você tem cuidado dos meninos? Às vezes, menino da igreja é uma bênção, né? Na minha igreja tem uns assim que é só Jesus. Vem para cá, Será que você tem cuidado, ajudado a cuidar desses meninos? Será que você tem ajudado a cuidar desses irmãos, dizendo assim: olha, meus irmãos, eu quero abençoar os adolescentes? Nós fizemos lá na igreja, lá uma noite, eu pijama com os meninos. Não foi fácil, foi pastor. Aí os menininhos pequenininhos, e aí deu 3 horas da manhã, e meu olho já estava pregando, e os meninos não dormiram. Pastor, e a pipoca? E o cachorro quente? Eu, calma, vem menino para cá, vai menino para lá, e as irmãs cercando, cuidando. Muitas pessoas falam coisas erradas, dizendo assim: ó, esses aqui, irmãos, faz o menino na frente, é o futuro da igreja. Eles estão aqui, eles não são uma fotografia que você vai ver, eles vão chegar, já estão aqui. É a igreja que nós temos que cuidar. O futuro deles é substituí-los, mas eles já estão na igreja. É a igreja. Precisamos investir neles. Você tem investido nos filhos da igreja, sido mãe para esses irmãos? Às vezes a gente fala dos pequenininhos, mas tem uns grandinhos que precisam ser cuidados como filho. Meu filho, ó, você tem deixado de ir na escola dominical. Eu vou brincar de fazer uma visita, porque já tem 3 domingos que você não vai na escola dominical. Você não precisa nem falar isso, precisar que o pastor dê uma dúvida no púlpito aqui, ó. Você pode mesmo chegar lá e dizer: olha, estamos sentindo sua falta. Eu quero cuidar de você. Eu não consigo ir. Eu vim te buscar. Vou te levar. Não é isso que a mãe faz? Vou levar, pega na mão, traz. Põe dentro do carro, traz para cá. Põe na moto, vem andando juntos, mas traz para a casa do Senhor. Isso você vai estar cumprindo a teologia. E que nessa noite você possa entender que não se tem teologia sem gente. Por isso que o diabo vive fazendo confusão na igreja. É um contra o outro, uma briguinha aqui, uma confusãozinha dali, porque ele sabe, se nós cumprirmos a força que temos juntos, nós vamos fazer coisas proezas, muitas proezas, porque nós precisamos fazer. Mas só iremos fazer se conscientizarmos que sozinho não vamos conseguir. Eu quero terminar lendo este versículo com os irmãos de um grande homem chamado Moisés. Deuteronômio 1:9. Como o pastor Edson disse, quando vocês estiverem falando sobre filosofia, eu vim cá estudar com os irmãos. Deuteronômio 1:9. Naquele tempo, eu disse: sozinho não conseguirei levar-vos. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim: saiba de uma coisa: vida cristã não é solitária.
Moisés ele compreendeu que sozinho a missão dele não poderia ir avante. E olha que Moisés fez muito mais coisas do que eu. Provavelmente ele deve ter feito muito mais coisas do que cada um de nós. Mas ele sabia que sozinho ele não tinha condições. Se você tem dificuldade na vida cristã, se você está com dificuldade de vir à igreja, de orar, de ler, de pregar, se aproxime de alguém. Eu fico assustado, porque existem crentes que têm aí 1.000, 1.500, 2.000 amigos no Facebook, no WhatsApp, no Viber, no Instagram, mas ele tem dificuldade de ter 3 amigos na igreja que ele pode contar. Deu 3 horas da manhã, te liga e fala assim: ó, eu estou aqui em Caiapônia, Maripotaba, em outra região aqui perto, eu quero, o pneu está furado e o meu pneu está vazio. Aí você disse assim: olha, daqui a algum tempo eu estou chegando, pode ficar quietinho ali, eu estou levando a Coca-Cola, o lanche para você tomar, a merenda eu vou levar e eu estou levando o pneu para você. Você pode dizer isso para alguém? Você pode cobrar quantas dessas pessoas na igreja? Às vezes nós não queremos abrir o nosso coração para os irmãos porque não queremos expor as nossas fragilidades, não queremos expor os nossos problemas, porque vivemos hoje num mundo competitivo e se um tem um problema, tem uma dificuldade, nós queremos expor o irmão. Nós temos que, lembra da unha encravada? Temos que guardar, cuidar uns dos outros. Eu queria que você se colocasse de pé e colocasse na sua mente que teologia é feita com gente. Não se faz teologia sozinho. Teologia é feita com afeto. Teologia é feita com criatividade, com cura, libertação. Teologia é feita com relacionamentos significativos. Talvez você levante de manhã e passe na panificadora e compre uns pães e diz: eu vou lá tomar café com o pastor Edson. Eu vou levar os pães e vou tomar café com ele. Eu vou lá no irmão fulano e vou almoçar com ele. Vou levar a carne e a verdura e vou almoçar com ele. Porque às vezes nós queremos ir lá, mas queremos que ele tenha a carne, né? Mas leve a linguiça frita com o irmão lá, leve o peixe, asse com ele lá, diga assim: eu quero compartilhar com você uns momentos de alegria. Nós vamos estar aqui orando pelo pastor Eusídio, nós vamos estar aqui orando pelo pastor Edson, pelo pastor Eurípides, pela pastora, como é que é o nome da pastora lá? Juscelia. Vamos orar pelo ministério dela. Não, ela é de outra igreja. Não, mas ela é do Senhor. Eu tenho que orar por ela. Eu tenho que abençoar o ministério dela, porque lá no céu ela vamos estar, glória a Deus, glorificando o Senhor. É isso que nós precisamos. Eu quero convidar os irmãos a cantar uma canção conosco, amém? Vamos lá? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.